No triângulo ABC da figura, se AH é a altura, AH é a altura, então automaticamente a gente já tem 90 graus. Então a gente tem que saber a teoria para ir montando o problema, senão não faz. BS é bissetriz. Se esse segmento BS ele é bissetriz, então esse ângulo é igual a esse, porque a bissetriz corta o ângulo ao meio. BAH, o ângulo BAH, que é esse ângulo, vale 30, igual o exercício colocou, e o ACB vale 40. Está querendo saber aqui o valor desse ângulo X. Então, vamos lá. Na hora que eu olho para esse triângulo aqui, eu tenho aqui 90 graus e eu tenho aqui 30. 90 com 30, eu tenho 120 graus. Então, para 180, ou seja, o meu ângulo B, ele tem que valer quanto? 90 mais 30, 120, para 180, 60 graus. Só que esse segmento ele é bissetriz. Então, se todo o ângulo B vale 60, aqui vale 30 e aqui também vale 30 graus. Certo? Automaticamente, o que a gente tem? Se esse ângulo vale 30, agora eu vou olhar, deixa eu pegar aqui deixa eu apagar, porque agora eu vou ver o seguinte, vou pegar de vermelho, eu vou olhar para esse triângulo pequeno aqui. Aqui vale 90 graus, aqui vale 30, e agora eu quero saber esse ângulo. Eu estou com essa situação aqui, ó. 30 e 90, ou seja, 90 mais 30, 120, então esse ângulo aqui tem que me valer 60. Esse ângulo aqui vale 60 graus. Se aqui vale 60, esse ângulo aqui ele é oposto pelo vértice. Eu estou com essa situação. Eu tenho aqui 60, aqui também vale 60. 60 graus. E eu preciso saber esse x, eu estou quase lá. Esse ângulo B, ele vale 60, mais esse ângulo C vale 40, mais esse ângulo A tem que valer quanto? Porque a soma aqui com o ângulo A tem que me dar 180. Então aqui eu tenho 100, 60 mais 40 dá 100, o ângulo A tem que me valer 80. 100 mais 80 dá 180. Só que aqui já vale 30. Se aqui já vale 30, então para completar o ângulo A, aqui precisa valer 50 graus. Agora, esse ângulo X aqui, esse aqui, gente, ele é um ângulo externo ao triângulo. Eu estou com essa situação aqui, deixa eu tentar fazer igual. Eu tenho aqui um ângulo de 60, eu tenho aqui um ângulo de 50 e aqui eu tenho um ângulo X. Todo ângulo externo, lembrando novamente, todo ângulo externo X, ele é a soma dos ângulos não adjacentes a ele interno ao triângulo. Então aqui eu tenho o ângulo A e o ângulo B. Então esse X aqui, ele é a soma desse ângulo mais a soma desse. Certo? Esse ângulo aqui, ele sai fora. Então, esse X, ele vai ser 60 mais 50. 110 graus. Exercício 192. Vamos fazer só mais esse aqui, senão o vídeo vai ficar muito grande. Da figura sabemos que AH é a altura. Então aqui eu já tenho um ângulo de 90 graus. E AS é bissetriz relativa à base BC. Então esse
segmento AS, eu tenho que esse ângulo é igual a esse. Se o ângulo B vale 70, esse ângulo aqui vale 70 graus, e o ângulo HAS, quem que é HAS? HAS. Esse ângulo aqui de dentro, aqui, esse pequenininho aqui, ele vale 15 graus. Eu quero saber o ângulo C, quanto que vale. Então, novamente, eu vou primeiro saber quanto que vale esse ângulo. Se aqui vale 90, olhando agora para esse triângulo aqui que eu vou fazer de vermelho. Se aqui vale 90, aqui vale 70, eu tenho então 160. Automaticamente esse ângulo aqui para dar 180 tem que me valer 20. Esse ângulo aqui dentro, pequenininho, ele já vale 15. Então, esse ângulo aqui, ele vale quanto? 35 graus. Só que esse ângulo de 35 é o mesmo que esse, pelo fato de que a S é bissetriz. Então, esse ângulo aqui dentro também vale 35 graus. Então, eu tenho o ângulo A. Quanto que vale o ângulo A? O ângulo A é tudo. 35 mais 35, eu tenho 70. Esse ângulo B aqui vale 70. Então, eu tenho que 70 mais 70 já me dá 140. Olhando agora para o triângulo grande ABC, 70, que é o ângulo A, mais 70 do ângulo B, 140. Para 180, o ângulo C tem que me valer 40 graus. Certo? E aqui eu coloquei esses dois exercícios aqui que ficam para vocês fazerem e a gente tirar dúvida depois. E podem fazer os exercícios já desse capítulo. Eu vou passar para vocês depois mais exercícios na hora que a gente entrar ao vivo.